Olá, irmãos, a paz. Eu queria perguntar para vocês, por que você seguiria hoje, nos dias de hoje, o pastor Paulo Júnior e pastor que segue a linha dele? Eu queria fazer uma pergunta sincera mesmo para você. Eu fiz alguns vídeos alguns dias atrás, mostrando o porquê que eu não seguia mais o pastor Paulo Júnior. E falando para os irmãos não seguirem mais pastor que prega o que o pastor Paulo Júnior agora está pregando. Irmãos, eu nunca fui tão bombardeado num vídeo como aquele. Vocês podem ver aí, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês podem ver no link que eu vou deixar aí para vocês no comentário fixo. Assista esse vídeo sobre Hebreus 6. O tema era sobre salvação. Quantos comentários dos irmãos. Às vezes eu fiquei até em dúvida se eram irmãos mesmo doutrinados pelo pastor Paulo Júnior, porque ele prega o amor, ele prega contra o pecado, ele prega a santificação. E a pessoa viu o seu vídeo, viu as explicações lógicas, que eu não posso falar aqui nesse vídeo, viu as lógicas, viu o veneno que há por detrás da explicação calvinista em Hebreus 6, e eles ainda tiveram a coragem de dizer que eu estava falando mal, de dizerem para eu pegar uma Bíblia e ler a Bíblia, vai fazer qualquer coisa, seu mentiroso, seu falso profeta, não fica julgando as pessoas, não fica falando mal de um homem santo desse. Um homem desse mudou a minha vida. Essas pessoas, irmãos, não têm a menor ideia do que é a Escritura, não sabem que o mal tem que ser falado, tem que ser denunciado, e o nome dessas pessoas tem que ser citado. Se for provado na Bíblia, se for mostrado para vocês, a intenção do meu coração, no começo do vídeo, como eu disse, era de edificar. Aí as pessoas dizem que não pode falar nome, que não pode falar mal, que eu tenho que pregar a sua salvação, e deixar essas doutrinas de demônio entrarem dentro das igrejas. Tem como sentir dores de parto pelos irmãos dessa maneira? Quando você vê os seus irmãos sendo enganados, sutilmente sendo levado para doutrinas de demônios, tem como você ficar feliz com isso? O que é sentir dores de parto pela igreja? O pastor Paulo Júnior, ele era um homem de Deus, um homem que pregava as coisas de Deus, irmãos. Eu tinha ele no meu canal. Eu tenho vídeos dele ainda no meu canal, que eu não removi, porque naquele tempo era um homem sensato. Palavras que mexeram comigo, mas eu também tenho discernimento na palavra e consigo ver a mudança brusca da pessoa. Você tem que ter discernimentos de espírito, senão você é enganado. Quando você vai ver, você está falando de Jesus, do amor, de santificação, e por detrás disso há uma imundícia na mensagem. É santificação na vida e santificação na mente. Não tem como vocês entenderem tudo o que eu quero dizer agora nesse vídeo, mas vocês vão entender quando chegar no final desse vídeo e até assistirem os outros, porque eu gravei mais vídeos, né? Irmãos, eu não tenho hábito de ficar falando de pastores no meu canal. O meu canal é estudo bíblico, com temas proféticos, com temas escatológicos. Quando eu falo de um pastor é porque tem um motivo. Isso que as pessoas não entendem. Se você chegou no meu vídeo agora, não conhece o meu canal, não conhece os meus ensinos, não conhece o meu proceder e não sabe que eu temo a Deus, você vai comentar qualquer besteira aí no comentário, que com certeza vai ser removido por mim, até onde eu conseguir. Mas se você é uma pessoa paciente e quer entender a mente do outro, quer entender o porquê das coisas, você assista até o fim. Irmãos, não tem como uma pessoa como o pastor Paulo Júnior ter mudado bruscamente na sua mensagem se não tiver rodeados de espíritos, de demônios. Pessoas que estão lá no ouvido dele. Você pode ver no YouTube os encontros. Eu vou citar até nome, Hernandes Dias Lopes, até aquele pastor americano, Paul Walsh, ou alguma coisa desse tipo, que eu já ouvi algumas mensagens desse pastor, e logo já vomitei fora, tirei fora disso daí. É lixo, lixo. Pessoas com aparência de santidade pregando lixo, distorcendo o caráter de Deus, e são espíritos enganadores que estão rodeando essas pessoas e fazendo a mente delas. O que eu quero dizer com isso? Vai anotando aí agora, você que é estudioso da palavra, estudiosa da palavra, que teme a Deus e que quer discernir as coisas. Diz Hebreus 4 que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes e ela vai até o fundo, até o profundo, divide juntas de medulas, espírito da alma, e é apta para discernir as intenções do coração. Você tem essa espada com você? Então você pode aplicar essa espada no meu vídeo. Dividir espírito de alma. Você pode olhar para trás na sua vida, em um relacionamento com o irmão no qual você se desentendeu, e você vê com a palavra de Deus quando que era o Espírito falando e quando que era só a sua alma.
Alma é onde habita o sangue da pessoa. A vida da pessoa, a alma, está no sangue. Carne e sangue. Você já sabe isso daí, né? Mas tem a parte do espírito que habita no homem. Se você não estiver falando pelo Espírito de Deus, você vai conseguir penetrar naquela alma, naquela pessoa, e dividir quando que é carne e sangue falando e quando que é o Espírito de Deus falando. E isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Quando eu pensava que era eu, a alma, e o Espírito falando. O Espírito usando a minha vida e falando com a pessoa. E não era carne e sangue. É muito mais fácil você fazer isso quando você olha para trás. Sendo guiado pelo Espírito, com a palavra de Deus, com o entendimento exercitado, e você olha para trás, fica fácil. Você vê, poxa, eu estava realmente na carne e sangue. Não era o Espírito falando por mim. Mas em determinados momentos você vai saber que estava falando pelo Espírito de Deus. Agora nisso, há níveis, há gravidades. Você pode estar falando carne e sangue e ainda sendo doutrinado por espíritos imundos, por espíritos de demônios. Tem doutrinas que são meras doutrinas humanas, erros que os homens cometem. Mas tem doutrinas que são de demônios. Você já sabe, eu já tenho falado algumas delas. O calvinismo é uma doutrina de demônio. Se você ouvir uma pessoa disser que os calvinistas não são inimigos da cruz de Cristo, você está sendo enganado por essa pessoa está sendo enganada também. Está querendo ser pacificadora de uma coisa que não tem pacificação. Calvinistas que doutrinam a mensagem e que ensinam ela, eles são inimigos da cruz de Cristo. Quer uma prova rápida? A cruz de Cristo veio trazendo salvação para todos os homens. Se todos os homens não se salvam, é porque os rebeldes não querem. Não é porque Deus não quis. E se Deus quis e os homens rebeldes não se salvam, ele continua sendo Deus. Porque os homens têm poder de escolha. Jesus não morreu por você, bonitinho, e podendo salvar o seu pai e a sua mãe, e deixou na morte. Porque tem pessoas que não gostam de ouvir isso, né? Tem pessoas que acreditam que a família dela inteirinha vai ser salva. Mas não é a realidade. Jesus não morreu por você, bonitinho, eleito, que fica se gloriando. Por você, a eleita. E podendo salvar sua filha, sua tia, seu vizinho, seu primo, seja lá quem for, não salvou, porque não amou a pessoa, amou você. Eles doutrinam isso. E isso é amizade com a cruz de Cristo? É amizade com o Evangelho? Isso são inimigos da cruz de Cristo e isso não vem de homens, vem de demônios. Se você tiver discernimento para conhecer isso, vai bem na sua vida, vai muito bem. Se você não tiver discernimento e apenas crer, talvez isso não interfira na sua salvação, mas vai interferir depois dela. Porque não pense em se assentar em um tribunal de justiça para julgar o mundo com essa mentalidade podre. Agora, se você doutrinar essa doutrina, a sua salvação está sendo em risco pela própria doutrina que é pregada que salvação não se perde. Ponto 1. Mas vai anotando aí agora. Paulo Júnior prega que salvação não se perde. Paulo Júnior prega que o milênio já é agora. Paulo Júnior prega que a última semana já começou no tempo de Cristo. Ele cumpriu 3 anos e meio, e os 3 anos e meio agora é todo esse tempo. Ou, a mente dele é confusa agora, os 3 anos e meio finais estão separados para o fim, mas os 3 anos e meio já se cumpriram lá. Outro erro. Paulo Júnior prega, presta atenção nisso, que se você sofreu um adultério, seja lá você homem ou mulher, sofreu um adultério, se lasque o resto da vida. Não vai casar de novo. Se casar é um adúltero. Essa quarta doutrina, ela é a doutrina diabólica, junto com a primeira, que salvação não se perde, mas essa daqui destrói vida. Tem vidas sendo destruídas por pregações que saem da boca do Paulo Júnior. Vidas sendo destruídas. Eu sou testemunha disso aqui. Pessoas que assistem o vídeo do Paulo Júnior, assistem outros que falam a mesma coisa e de repente querem se separar. De repente perdem o prazer do Evangelho. É um pastor que constrói vidas? Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando. Talvez. Sabe por quê? Porque a sua mente está ocupada com os negócios da terra e não com os negócios do céu. O Paulo Júnior pode enganar pessoas que estão atoladas no pecado, que estão atoladas em toda sorte de imundícia, de pornografia, da internet, de toda sorte de sujeira. E aí a pessoa ouviu falar de Deus, desanimou e está lá. Aí ele vê um homem berrando no microfone, ou ela vê um homem berrando santidade no microfone, serviu muito bem para ela naquele momento, ela até conseguiu ficar perto de Deus,
mas ela não está entendendo no que ela vai crer a partir de agora. Porque o Paulo Júnior agora não é o mesmo Paulo Júnior de antes. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Vamos ver esse quarto ponto. Eu tenho experiência nele para falar. Eu fui casado 8 anos. Sofri um adultério. Quase acabou com a minha vida nesse momento. Quase. Sabe o que é querer largar tudo de Deus? Chorar, entrar em depressão, ficar 5 vezes mais magro do que eu tô. Minha vida praticamente tinha acabado. Mas Deus teve misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque apesar do adultério ter sido tão pesado, foi um absurdo. Isso não importa você saber. Mas eu ainda quis perdoar. Houve um sentimento de perdão no meu coração. E Deus viu isso. E essa foi a derrota do diabo. O que aconteceu? A pessoa que fez isso comigo teve outros homens e já está casada. E está falando de Deus e vive a vida como se nada tivesse acontecendo. Biblicamente, ela está lascada. Eu não. Eu estou livre. Já faz mais ou menos 4 anos que eu passei por isso. 4 anos. Não me relacionei com nenhuma mulher e nem sequer um beijo eu dei. Porque eu temo a Deus. Não porque eu não tive oportunidade de fazer. Não porque eu não tive vontade. Tive muita. Mas só Deus sabe a luta.